Saudações, sejam bem-vindos e esse é o Estante Cult. Hoje eu quero expor minha opinião do porquê The Running Man, O Sobrevivente, de 1987, é mais do que um simples filme de ação dos anos 80. Tá bom, é claro que 90% dele é um típico filme de ação dos anos 80 e bem galhofa, mas ele tem lá sua mensagem, é inegável que diverte pra caramba, principalmente para os mais saudosistas e que vieram dessa época, assim como eu. Claro que não é 1984 de George Orwell, mas tá lá, bem lá no fundo mesmo, a sua mensagem. Já! Na sinopse, após um colapso econômico, os Estados Unidos tornaram-se um estado totalitário. O filme nos mostra um futuro distópico em que a mídia, junto ao governo, controla a população. O principal programa desse mundo distópico é o The Running Man. Eu digo principal porque aparece propaganda de alguns outros programas durante o filme, o que é bem legal numa pegada meio Robocop. Esse programa é um sucesso absoluto e nele o concorrente entra em um reality show mortal e, se conseguir sair vivo, ganha um prêmio em dinheiro e vai viver numa praia ensolarada, além de ter sua pena perdoada caso seja um prisioneiro. É claro que é tudo mentira e é tudo manipulação do reality show usado como ferramenta de alienação. O personagem do Arnold Schwarzenegger, que estava no auge da carreira dele nos anos 80, auge que perduraria ainda nos anos 90, estrela o filme e interpreta Ben Richards, que é um piloto de helicóptero da polícia que se recusa a atirar contra civis desarmados, protestando pacificamente. Obviamente, ele acaba preso e punido. Na prisão, em uma tentativa de fuga, tem uma das cenas mais legais do filme, que é uma espécie de coleira nos prisioneiros e, se você passar por um sensor que limita a prisão, explode a cabeça, mostrando quão violento e brutal é o sistema prisional nesse mundo distópico, em que, se você fugir, sua cabeça simplesmente explode e os prisioneiros fazem trabalhos forçados. Não que isso não seja uma realidade de alguns países no mundo atualmente, infelizmente, mas acho que essa é a grande graça, entre aspas, de observar nesse filme, essa leitura de um futuro distópico e comparar realmente com a nossa realidade, tanto da época quanto da atual. Como existem coisas bem presentes, isso é bem assustador. Talvez só mais disfarçado, talvez só mais ignorado, mas ainda assim bem presente. E é por isso que eu justifico o título desse vídeo. O Sobrevivente é mais do que um filme de ação dos anos 80. Pura galhofa, mas tem um pouco mais. O filme já começa mostrando esse mundo destruído. Um lado da cidade rico, um lado da cidade totalmente pobre, que falta comida e outras coisas básicas. Existe uma resistência, um grupo tentando mostrar o verdadeiro lado totalitário desse governo e que, claro, é pintado pelas mídias como terroristas. Outro ponto interessante é que o reality show Sobrevivente coloca como se os seus participantes fossem voluntários, pelo menos na maioria, mas pelo contrário, eles são forçados a participar do reality show, revelando outra faceta desse governo. E eu acho bem legal como o filme desenvolve esse paralelo entre a propaganda da mídia, os comerciais, o apresentador conversando com o público, sendo simpático, vendendo aquilo como uma grande atração, um grande momento de diversão, presenteando as pessoas. E, em paralelo, o filme mostra os bastidores, mostra a realidade do lado pobre da cidade, a mão de ferro do governo, a preocupação com a audiência, a preocupação em maquiar a realidade, em vilanizar algumas pessoas, as tragédias que outrora esse mundo sofreu. Galera, a determinada cena do filme mostra o seguinte: é incrível esse lixo, 24 horas por dia, por 7 dias da semana. Então não escute. E é inegável que isso é muito atual. O filme manda bem quando ele mostra as pessoas acompanhando o reality show, sejam pessoas com posse, chegando para a apresentação do programa ao vivo, com condições financeiras e cortando para o meio da periferia, das pessoas vivendo em condições extremamente precárias, mas ainda assim acompanhando o reality show, apostando em cima desse reality show. Isso mostra o domínio da mídia em relação à população no geral, seja as abastadas ou seja as mais pobres. Tudo isso através de entretenimento e, claro, aproveitando para passar sua linha narrativa da verdade dos fatos, como um ataque terrorista, a narrativa falsa em relação ao prisioneiro. Galera, no início do filme mostra que o longa é baseado no livro de Richard Bachman. Isso talvez passe despercebido para algumas pessoas, mas esse era o pseudônimo do mestre do terror Stephen King. Sim, esse filme foi baseado em um livro do Stephen King. O livro foi lançado em 1982, também com o nome de The Running Man, e no Brasil saiu com o nome de O Concorrente. Apesar de ter lido vários livros do Stephen King, eu não li ainda esse livro, mas puxei um pouco da sinopse e algumas críticas sobre o livro, e pelo que pude notar, o filme puxa muito pouco do livro. Basicamente, ele utiliza a premissa. E é claro que essa ideia não é nenhuma novidade, seja proposta pelo filme, seja proposta pelo livro, mas não deixa de ser curioso a gente imaginar que Arnold Schwarzenegger e Stephen King estavam juntos no mesmo projeto de alguma forma. E é claro que o mestre do terror não gostou dessa adaptação, pois ele não gostou nem do Iluminado do Kubrick, o que dirá desse longa de ação.
Voltando ao filme, galera, a parte mais divertida é a do reality show com o Schwarzenegger chutando bunda dos sorrateiros. Esse é o nome dos caras que mandam pra caçar os prisioneiros que supostamente se candidatam para o reality show. Cada sorrateiro tem seu estilo, tem o Sub-Zero, o Dynamo, o Fireball, tudo relacionado à arma e o visual. É muito galhofa, é bem tosco, porém é a cara dos anos 80, é aquele negócio, né? Diverte. Só que não fica só nessa luta do Schwarzenegger versus os sorrateiros, pois em paralelo estão buscando um satélite para conseguir invadir a conexão do programa para não só conseguir vídeos reais e provas contra o governo totalitário, mas também exibi-los em rede nacional e tentar desmascarar o governo. Junto ao Schwarzenegger tem dois amigos dele que eu acompanho, e é justamente um desses amigos que é inteligente, entende dessa tecnologia e vai ter essa ideia. É curioso até pensar que se não fosse o amigo do Schwarzenegger, eles não teriam desmascarado o governo. Será ele o grande herói do filme? Além disso, a personagem da Amber, interpretada pela atriz Maria Alonso, que apesar de parecer que tá lá avulsa, é a personagem feminina da trama, com aquela sexualização típica da época, eu acho que a atriz interpreta bem o papel, e o personagem tá lá por um motivo. Ele representa todos os cidadãos que enxergam o governo de uma forma engessada, acreditam que o governo funciona e acabam se chocando com a realidade e se revoltam contra isso. No caso dela, ao perceber que acusa o Schwarzenegger de matar pessoas inocentes no aeroporto, e ela que estava lá e sabe que é tudo mentira, começa a pensar. Então ela investiga e descobre que o caso do helicóptero no qual o acusam também é uma manipulação e ela percebe que o governo não é confiável. Logo, a personagem feminina representa aquele cidadão comum que acreditava no governo e tem esse choque de realidade. Choque maior, inclusive, pelo fato de ela ser uma personagem de classe social mais abastada, que vive aquém dos problemas de fome e de miserabilidade. O visual do filme é bem ultrapassado, tosco, contudo diverte demais e é a cara do cinema dessa época. Uma coisa particular que me chama a atenção são as propagandas que eles colocam durante a exibição do programa, remetendo muito a Robocop, como eu disse no início do vídeo, e é muito divertido, porque além de engraçado, mostra como é trabalhada a alienação da população. E claro, eu não posso deixar de citar as frases de efeito do Schwarzenegger, ele é uma metralhadora de frases de efeito nesse filme, é muito engraçado, é bem tosco. Eu vou compartilhar aqui algumas para vocês verem. É anos 80 e é muito bom. Eu agradeço. Mas fique com ela. Um empurrãozinho. Aqui, use minhas costas, vítima. Não se esqueça de mandar a minha cópia. Não! Vai um foguinho? Resumindo, The Running Man, o Sobrevivente, é pura ação dos anos 80, com o maior astro de ação da época, mas também faz a sua pequena crítica social, principalmente em relação ao controle das mídias sobre as massas e a manipulação em relação à verdade dos fatos, o que é uma coisa super atual. Nós estamos vendo muito isso com o uso de fake news, redes sociais, os reality shows ainda fazem muito sucesso. O longa apresenta um futuro distópico e pessimista, consequência direta de um governo totalitário e manipulador. E é o que nos leva a pensar, se você conseguir deixar de lado as ações e a piada do filme, percebe-se o quão perigoso é se deixar levar pela influência da mídia, a influência dos aplicativos, ou simplesmente por não ter sua opinião própria, por não ouvir os dois lados e tirar uma conclusão pessoal. Simplesmente por se deixar acreditar piamente no que é mostrado no seu celular, enquanto você está lanchando em uma tarde qualquer. Então é isso, cuidem-se e valeu!